Amados e amadas, hoje eu vim falar de algo que aconteceu na surdina, algo que o mundo não deu ênfase, que a mídia não publicou, né? Que foi feito uma reunião no dia 23 de janeiro de 2019 entre Israel e França, nesta última quarta-feira. Inclusive, na página do Facebook do presidente Emmanuel Macron, ele não postou este encontro, ele não postou esta reunião. Será por quê? Porque a mídia, inclusive o próprio Macron, não teve interesse de que as pessoas tivessem conhecimento desta reunião que eles tiveram no Élysée, em Paris. E aí eu fui buscar informações em sites internacionais e encontrei duas publicações bem interessantes, que foi no i24News, que é um site israelense com notícias internacionais, e cujo tem até uma frase como título deste artigo, que diz que a segurança de Israel está em prioridade para a França, disse Macron. E aí eu vou falar para vocês sobre outro artigo que eu encontrei no The Jerusalem Post, que eu achei bem completo, achei que está bem interessante e vale a pena eu falar aqui com vocês sobre este assunto. Diz assim no título: Macron da França pede para eliminar o antissemitismo com a visita de Rivlin. O presidente Emmanuel Macron prometeu ao presidente Rivlin continuar a fortalecer nossa luta contra o antissemitismo nesta quarta-feira, dia 23 de janeiro. Durante uma reunião com Rivlin, que está na França em uma visita diplomática para marcar o 150º aniversário do Estado de Israel e 70 anos de relações bilaterais entre os dois países, Macron enfatizou que o antissemitismo é absolutamente contrário aos nossos valores e tudo relacionado à democracia. Jamais aceitaremos qualquer violência ou intimidação em nosso país, continuou ele. Faremos de tudo o que pudermos para garantir que o antissemitismo seja eliminado. Macron estava respondendo a Rivlin, que expressou preocupação com o antissemitismo na França nos últimos anos, de acordo com um relatório publicado em novembro de 2018. Nos primeiros 9 meses de 2018, houve um aumento de 69% no número de incidentes antissemitistas na França. Em poucos dias, marcaremos o Dia Internacional da Recordação do Holocausto e, infelizmente, veremos que é mais uma vez na França, especialmente no ano passado, disse Rivlin. A posição do seu governo contra o antissemitismo é particularmente significativo. Em uma época em que altos políticos, membros de governos europeus não têm mais vergonha de serem antissemitistas ou de reescrever a história. A reunião também concentrou na ameaça do Irã e seus representantes na Síria e no Líbano. Rivlin enfatizou que o Estado libanês está sendo mantido como refém pelo Hezbollah. Rivlin enfatizou como o poder soberano é o governo libanês, que é o único responsável pelo que acontece em seu país, e que Israel não distingue entre Hezbollah e o Estado libanês. O Hezbollah está criando instalações para produzir e converter mísseis guiados com precisão no coração do Irã, disse o presidente Macron. Isso ameaça a segurança israelense e pode nos forçar a responder arrastando a região para uma escalada que poderia prejudicar o Líbano. Espero que a França exerça a pressão necessária sobre o governo libanês para mostrar sua soberania e se livrar do envolvimento iraniano e do Hezbollah, que poderia nos levar à guerra, disse Rivlin. Macron está programado para viajar ao Líbano e se reunir com líderes do Estado no início de fevereiro.
Em relação à situação da Síria, o presidente disse que Israel não permitirá o aumento da presença iraniana na Síria e que seria uma ameaça direta a Israel e à região. O presidente disse que remover o Irã da Síria era um interesse internacional compartilhado em busca da estabilidade regional. Israel e a França estão juntos na linha de frente da luta contra o terrorismo em todo o mundo, disse ele. Macron enfatizou que quando se trata do acordo nuclear iraniano, a França não concorda com Israel. No entanto, ele disse que a segurança israelense continua sendo para nós uma das prioridades mais importantes da segurança regional. Acreditamos que devemos continuar o diálogo para controlar a atividade nuclear e de mísseis balísticos do Irã, disse Macron. Por causa disso, contei ao presidente minhas preocupações sobre o recente incêndio em Israel da Síria, sobre o conflito israelense-palestino. Macron ressaltou a posição da França de que uma solução só pode ser encontrada através do diálogo, do respeito mútuo. Ele elogiou Rivlin por sua posição corajosa e pragmática de que devemos construir a confiança entre os dois lados e disse: a França fará tudo o que puder para encontrar uma solução no terreno e quando for encontrada, apoiaremos com tudo isso nossa força. Rivlin e Macron participaram de um encontro interreligioso com os líderes das comunidades judaica e muçulmana da França. A reunião foi moderada pelo autor de Sobreviventes do Gueto de Varsóvia, Marek Halter, e contou com a presença de dezenas de líderes judeus e muçulmanos, incluindo o presidente da Imames na França, Hassan Chalgami, e o rabino-chefe da França, Haim Corsia. E teve algumas frases que o Macron falou que me chamaram bastante atenção, que eu gostaria de estar comentando aqui com vocês. Uma das pautas que ele disse foi assim, ele falou: em 70 anos, o profundo apego da França à segurança de Israel nunca parou. Esta relação de amizade sincera da criação do Estado de Israel continuou a florescer e irrigar um campo de cooperação cada vez maior, que vai desde questões políticas a culturais e estratégicas. E essa relação que nos permite ter muitos convergentes e que como já mencionamos, concordar e, portanto, assumir resolutamente nossos desacordos em alguns assuntos. Experimentar pessoalmente a força e a vitalidade deste relacionamento inaugurado em junho do ano passado entre França e Israel. Então, o que me chamou a atenção nesta pauta? Que desde junho do ano passado está se formando uma aliança, está tendo uma conversação, um trabalho em conjunto entre Israel e França. Isso que eu pude avaliar tanto no que ele falou, como a proposta dessa reunião, né? E aí ele também disse nessa reunião sobre a censura da internet e usou o terrorismo como justificativa para buscar responsabilidade das plataformas. E outra coisa que ele falou que me chamou a atenção foi uma seguinte fala: vamos também manter uma estreita cooperação com Israel na questão da segurança, o que se reflete em um profundo intercâmbio sobre questões de segurança na região. Vamos lá, mais um tópico que ele comentou. Ele disse assim: às 7 da manhã, também sobre a Síria, mencionei minha profunda preocupação quanto ao atacar Israel do território sírio em 20 de janeiro passado. Eu me lembrei com o presidente que somente uma solução política inclusiva, negociando sob os auspícios das Nações Unidas. Olha só o que ele falou. No outro tópico ele disse: no que se refere ao Líbano, indiquei
a minha preocupação com as ameaças que se seguiram. A descoberta pelo exército israelita de um túnel em território israelita escavado pelo Hezbollah no Líbano. Eu finalmente consegui entregar a determinação da França para lutar impiedosamente contra o terrorismo, incluindo o da morte, e cumprimentar o bem precioso que é a nossa excelente cooperação com as autoridades israelenses nesta área. Então, Emmanuel Macron, ele está ativo, mostrando que está a favor de Israel, está trabalhando para Israel, que o foco dele é trazer paz para aquela região. Ele já falou em algumas entrevistas que a missão dele é trazer a paz, em específico para Israel, para a área, para toda a zona do Oriente Médio. E ele, outro tópico que ele utilizou, esse tópico ele é bem revelador. Em outro tópico essencial para o relacionamento, conhecer o tópico israelense-palestino. Também temos uma discussão extremamente franca com o presidente Rivlin. A posição francesa e a minha primeira convicção da solução certa é: a solução será no terreno, que é o território, através do diálogo e do respeito mútuo, e devo dizer que neste ponto acho que há muita convergência entre nossas visões. Eu quero saudar aqui a posição extremamente pragmática e corajosa do presidente Rivlin, colocar a confiança genuína entre as partes. O terreno é o pré-requisito para que todos aqueles que compartilham esta região possam construir a paz. Então, o objetivo dele é trazer a paz através do diálogo. E o que fala no primeiro selo? Fala que o Cavaleiro Branco, ele estaria determinado a vencer com arco sem flecha. Ele utilizaria o quê? Ele utilizaria argumentação. Porque ele não vai vir pela força no começo, né? Ele vai vir vestido de paz, vestido de branco. E ele vai ele vai estar em nome da paz e ele vai utilizar o diálogo. É isso que ele está tentando fazer na região. Ele está sempre enfatizando que o maior armamento que ele tem é o diálogo. Olha só que profecia que se encaixa com o que temos visto.